Pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Martins. Sejam bem-vindos a este terceiro vídeo introdutório, a esta terceira aula aberta sobre Chesterton. Então, se você acompanhou os dois primeiros vídeos, este é o terceiro da fila, nos dois primeiros vídeos eu falei um pouquinho primeiro sobre por que ler Chesterton, qual é a importância de G.K. Chesterton para nós especificamente. Dei 4 razões para lê-lo. E no segundo vídeo eu dei 4 razões do porquê ler Ortodoxia especificamente, uma das obras de Chesterton. Então, neste terceiro vídeo, eu gostaria de recapitular, de resumir estes 8 pontos de modo bastante rápido, sem muitos rodeios, para fixar bem na cabeça de vocês mesmo. E no final, dar então alguns motivos para que você não perca a nossa aula aberta e gratuita sobre como ler Ortodoxia, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou aqui recapitular os 4 pontos da nossa primeira aula do porquê ler Chesterton. Então, eu nesse vídeo disse que havia 4 razões específicas para que percamos ou ganhamos tempo lendo G.K. Chesterton. Eu disse, portanto, que Chesterton 1 nos ensinava a lidar de modo frutífero com a cultura secular. Que Chesterton 2 queria e havia conseguido religar a classe intelectual à mentalidade comum. 3. Que Chesterton havia sido estrondosamente eficaz como figura contracultural. E 4. Que Chesterton havia sido um exemplo de erudição sem pedantismo, de caridade sem papas na língua, de santidade sem nojinho da cultura popular e de amor ordenado às artes e ao belo, sem deixar de lado a militância da Igreja de Cristo. Então Chesterton, o autor Chesterton, ele é tão importante para nós porque ele nos ensina a lidar, primeiro, com a cultura. Segundo, ele nos ensina a religarmos isso em nós mesmos, a fazermos essa ponte entre a alta cultura e a mentalidade, e as disposições, e o humor, e a cultura popular em geral, a fazer essa ponte que é tão necessária hoje em dia, em que há esse abismo entre as classes populares e a classe falante, no geral. 3. Que Chesterton havia sido estrondosamente eficaz como figura contracultural, e que, portanto, nós próprios também poderíamos aprender com ele a sermos figuras contraculturais eficazes, a de fato sermos sal na terra, a sermos esta força que consegue de fato se embrenhar na cultura, deitar raízes na cultura secular e influenciá-la de modo eficaz, sem sermos apenas um gueto separado de cristãos, de conservadores, o que seja. 4. Que Chesterton havia sido um exemplo de humano, um exemplo de pessoa, um exemplo de intelectual e um exemplo de santo. O que também é algo bastante raro de encontrarmos. Chesterton, caso vocês não saibam, ele está com um caso aberto para beatificação. E que haja um jornalista do início do século XX, um início conturbadíssimo, um início de século profundamente conturbado, anticristão, ateu, secular, antirreligioso, anticlerical e etc. Chesterton estava no meio disso, ele estava no meio desse caldeirão, e ele foi, aliás, uma figura extremamente amada por todos esses antirreligiosos, anticatólicos, anticristãos, ateus, cientificistas, esotéricos, etc, etc, etc. Então ele também foi, nós também podemos aprender, acima de tudo, a sermos cristãos autênticos, santos e intelectualmente relevantes em uma cultura já pós-cristã, em uma cultura morta, por assim dizer.
No segundo vídeo, eu então falei um pouquinho sobre por que ler ortodoxia especificamente. Por que não ler qualquer outro livro de Chesterton, dentre os seus 80 livros? Por que não ficar lendo apenas artigos de jornal? Por que não ler seus romances primeiro? Por que ortodoxia? E aqui eu dei mais 4 razões para lermos ortodoxia. Então a primeira delas é: Ortodoxia foi a obra que abriu as alas para a renovação cristã intelectual do início do século XX. Então há alguns livros que lidam especificamente com este reavivamento cultural cristão do início do século XX, que incluiu gente como T.S. Eliot, C.S. Lewis, o próprio Tolkien, Dorothy Sayers, Graham Greene, Evelyn Waugh e mais muitos outros escritores, tanto romancistas quanto poetas e teólogos, Christopher Dawson, historiador, Ronald Knox, o grande padre romancista. Então, Ortodoxia foi a obra que quebrou o gelo dessa cultura em que ser cristão era motivo de chacota. Você ser cristão, como hoje, nos círculos intelectuais, nos altos círculos, era motivo de chacota, de piada. Ninguém que se quisesse levar a sério, academicamente falando, ou mesmo na esfera pública, como intelectual, ele poderia se dizer cristão. Ortodoxia quebrou este gelo e abriu espaço para que muitas outras grandiosas personalidades intelectuais tivessem voz de novo no campo cultural. Então nós lermos isso, lermos uma obra que foi tão eficaz neste sentido, é claro, nos tornarmos também mais eficazes e aprendermos com talvez o maior apologeta cristão do século XX, ao lado de C.S. Lewis. Segundo ponto de ortodoxia é que ele talvez seja a melhor obra de introdução à filosofia. Ele é um livro fluido, legível, extremamente interessante e envolvente, ao mesmo tempo em que é denso, em que é profundo, em que é extremamente sábio. Então, ortodoxia, diferente de manuais de filosofia, diferente de obras de calhamaços, de vários tomos de introdução à filosofia, ele é um livro que condensa de modo magistral os princípios mais básicos, mais fundamentais, com os quais, ou sem os quais, ninguém pode começar a ler filosofia de modo saudável. Ele condensa esses princípios de modo magistral, de modo extremamente envolvente, apaixonante e romântico. Terceiro ponto era que a ortodoxia é um relato de como Chesterton veio a perceber a enorme afinidade que havia entre a filosofia do senso comum e o cristianismo do senso comum. Então lembra que eu falei sobre como Chesterton havia tentado ser essa ponte entre a mentalidade comum e a mentalidade da alta classe? Como ele tentou religar o espírito das classes falantes ao espírito do povão, ao espírito do teatro, ao espírito das revistas de faroeste, dos shows cômicos, etc. e tal. Ortodoxia também faz em si o melhor. Ortodoxia é um relato de como Chesterton, um relato já detalhado, de como Chesterton veio a perceber que aqueles princípios que ele tinha encontrado, caso você tenha assistido o primeiro vídeo, volte lá, aqueles princípios que ele havia encontrado esparsos na cultura, princípios de sanidade, no final eram os princípios da própria religião cristã. E eram também os princípios da filosofia clássica. Isso pra gente é fantástico, porque a gente pode fazer também, se já formos cristãos, façamos o caminho inverso. Nós podemos ver em cada uma dos grandes dogmas cristãos aquela raiz no senso comum, aquela raiz na vida do povão, do povo em geral, do povo à larga. E o quarto ponto, encerrando aqui este breve resumo, é que ortodoxia mostrava em si a vida formidável que havia na ética cristã. Então, ler ortodoxia é você saber, você absorver em primeira mão esta vida, esta exuberância, esta característica solar, quente, dinâmica que há na ética cristã. Quando eu li ortodoxia pela primeira vez, eu fiquei sabendo ali que havia uma vida no cristianismo
na moral cristã especificamente, que eu não suspeitava. Eu, tendo sido cristão desde que nascera, só fui descobrir esta vida enorme que havia na ética cristã após ler Ortodoxia. Ele me ajudou a colocar isso em palavras e, portanto, a pensar nisso de modo mais ordenado, e me deu mais força para seguir a moral e os mandamentos de Cristo. Então aí estão estes 8 pontos, os primeiros 4 pontos por que ler Chesterton e os 4 outros pontos sobre por que ler Ortodoxia. E agora, no final deste terceiro vídeo introdutório, o último antes da nossa aula aberta, em que eu darei todo um plano de leitura para a Ortodoxia, eu gostaria de dizer então por que dar uma aula sobre Ortodoxia. É uma aula aberta, precisa disso mesmo? Será que eu não estou apenas colocando pouca, como disse C.S. Lewis, pegando um pouquinho de manteiga no pão e passando até não sobrar mais manteiga, tentando esticar um pouquinho de manteiga? Será que eu não estou exagerando a coisa? Bem, não. Eu gostaria então de dar alguns motivos para dar esta aula aberta e para que você possa assistir esta aula aberta também. Então, o primeiro ponto é que muitas pessoas pedem ajuda para ler Ortodoxia. Eu próprio, mais de uma vez, recomendei o livro a alguém, e esta pessoa, depois de algum tempo, me reencontrou, veio me procurar, dizendo que, poxa vida, ela não havia conseguido ler muito bem o livro, havia muitos termos técnicos, filosóficos com os quais ela não estava familiarizada, ela não havia pegado a ideia do livro, ela não havia captado o progresso lógico do livro, os capítulos pareciam meio desconexos, etc, etc. Vários problemas de várias ordens diversas. Essas pessoas vinham até mim e me procuravam. E mais tarde também na própria Sociedade Chesterton, na nossa página no Facebook, mais de uma pessoa em postagens ou mesmo no inbox já reclamaram também de dificuldades para ler o livro. Ou, se não reclamaram de dificuldades para ler o livro, se conseguiram ler o livro, não sentiram aquele impacto que elas achavam que deviam ter sentido. Elas não sentiram esse impacto de ter lido uma das maiores obras de filosofia do século XX, segundo Fulton Sheen. Então há algo de errado. Há algo de errado aí. E eu vou dar esta aula justamente para tentar sanar essas dúvidas, para ajudá-los com um plano de leitura que exponha o princípio e o fim de cada capítulo, o objetivo de cada capítulo e a ligação de um capítulo a outro, dando além disso uma ideia do objetivo do livro, certo? Para que fique claro o que Chesterton queria fazer, o que ele queria provar lá no final, e se de fato, sabendo o que ele queria provar, ele conseguiu fazer o que ele se havia proposto a fazer. Porque um dos erros mais básicos de leitura é você criticar um livro, ou você não captar, você criticar um livro pelo autor não ter feito o que ele nunca se havia proposto a fazer. Então a primeira coisa a se fazer quando nós vamos ler um livro é captar o que o autor quer, afinal de contas, com aquele livro. Qual é o objetivo final daquele autor com aquele livro, no final dele, e não o objetivo de cada capítulo, ou o objetivo de cada argumentação separada, mas se no todo ele conseguiu atingir o objetivo que ele, no começo, se propôs a atingir. Então eu quero dar isso na aula aberta também. O segundo ponto, ele está ligado a este ponto que eu dei, que é dar uma visão, nesta aula aberta, dar uma visão ordenada do livro, expondo a sua ordem e progressão lógicas. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu li Ortodoxia mais de uma vez, certo? Eu creio que eu devo ter lido o livro inteiro entre umas 6, 7 vezes, o livro inteiro, de cabo a rabo. E nas primeiras 3, 4 vezes até em que eu li o livro, eu não captei esta progressão lógica. Eu achava que o livro era mais um apanhado, mais ou menos desconexo, de capítulos que se sustentavam por si próprios. Eu não captava esta linha que vai desde o começo, desde a introdução,
e se mantém firme por baixo ali de todas as piadas, de todas aquelas tiradas sensacionais, de todos os argumentos secundários que ele faz no livro. Corre uma linha contínua, desde o começo até o final. E nesta aula aberta eu quero então dar uma ideia, eu quero dar um overview, uma visão de cima do livro, para que você tenha uma visão geral da obra inteira, para que você saiba, olha, no capítulo 1 ele quer falar X, no capítulo 2, que está ligado ao capítulo 1, ele quer falar Y e Z, no capítulo 3 ele quer falar B e D, e isso até o último capítulo, para que quando você for ler o livro, ainda que seja sozinho, você consiga então ter este plano ordenadinho de leitura para te ajudar a não se perder no meio dos capítulos, para que você não fique sem enxergar a selva por culpa das árvores, como diria o próprio Chesterton. E o terceiro ponto, que além de dar uma visão geral do livro, coisa que eu farei na aula especificamente, na aula aberta, eu também quero fazer uma leitura detalhada do livro. E na aula aberta, eu quero fazer uma leitura detalhada de uma ou outra passagem, porque não vai ter tempo, certo? Teremos apenas alguns minutos para fazermos uma leitura detalhada de alguma parte do livro que eu julgue ser especialmente luminosa para o demais do livro. Então vocês vão ter nesta aula tanto esta ajuda de que muita gente precisa, vocês vão ter essa visão geral do objetivo de cada capítulo, da ligação de um capítulo ao outro e do objetivo do livro inteiro, e vocês vão ter uma leitura detalhada de algumas partes do livro, de algumas passagens menores, porque uma leitura detalhada do livro inteiro vocês vão encontrar no curso sobre como ler ortodoxia. Mas sobre este curso a gente fala depois. A gente vai falar mais sobre o curso ali na aula aberta também. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro por que você deve ler Chesterton, por que você deve ler ortodoxia e por que você não pode deixar de assistir a aula aberta sobre como ler ortodoxia. Então eu espero ter dado, com estas 11 razões de várias ordens diversas, motivo suficiente para que você, nos próximos dias, não perca a aula gratuita sobre como ler ortodoxia e também não perca a chance de se inscrever para a próxima turma do nosso curso, que é também sobre como ler ortodoxia, que nos próximos dias já vai estar aberto, tá bom? Então, recapitulando, nós temos aqui os vários motivos para ler Chesterton, para ler ortodoxia, para assistir a aula aberta e para fazer o meu curso, tá bom? Então, eu espero vê-los lá na aula aberta nos próximos dias e espero, sobretudo, vê-los também no curso sobre como ler ortodoxia, a filosofia de D.K. Chesterton, linha a linha. Muito obrigado pela paciência e nos vemos lá, pessoal. Forte abraço, até mais!